Olá, pessoal! Mais um vídeo aqui do canal The Lodges Business para ensinar você a montar a estratégia de tarifas do seu imóvel por temporada, estratégias certeiras, não na base do achismo, mas na base de estratégias de revenue management, gestão de receitas já utilizadas nas grandes redes hoteleiras, nas companhias aéreas que já utilizam essas estratégias há muitos anos e que faz com que eles sejam certeiros, estratégicos e saibam otimizar suas passagens aéreas, suas linhas aéreas, suas hospedagens de hotéis, para que a gente possa fazer a maior renda possível no seu patrimônio. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, quer saber mais, quer aprender sobre estratégias de revenue management para o seu imóvel por temporada, para sair do amadorismo e profissionalizar, fica aqui com a gente, curta essa página, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos lá? Aqui a gente vai mostrar dois cases reais de dois apartamentos em Campos do Jordão que fazem parte do portfólio do The Lodges, da nossa administradora. Esses imóveis são novos contratos, então a gente não tem histórico deles ainda. E a gente está estudando o mercado, estudando a concorrência, estudando imóveis similares para poder estar definindo as estratégias desses dois imóveis. Nós estamos em controle maior da estratégia de precificação que a gente está fazendo aqui na nossa administradora, tá? Para quem está no nosso método lucro inteligente, já sabe que antes de precificar, precisa definir os custos. A gente define o ponto de equilíbrio do imóvel, ou seja, o break-even, qual que é os seus custos fixos e os seus custos variáveis. Os seus custos fixos, eles vão dar para você, independente se o imóvel está ocupado ou vazio, aqueles custos que você tem todo mês. Então, quanto que custa por dia o seu imóvel vazio, tá? Você vai ter sua conta de água, sua conta de luz, o seu condomínio, etc e tal. Então, vazio ele te dá esse custo. Quando você recebe um cliente, quando você recebe um hóspede, você vai ter os seus custos variáveis, a sua lavanderia, a sua limpeza. Então, você precisa definir quais são os seus custos variáveis. Os seus custos variáveis vai te dar a sua taxa de limpeza, tá? Qual que é o valor da sua taxa de limpeza que você vai definir para o seu imóvel. E somando por dia depois os seus custos fixos e seus custos variáveis, vai te dar qual que é a sua diária mínima que você vai estar podendo trabalhar no seu imóvel. E aí a gente tem um ponto de partida. Nesse caso, nesse case, a gente vai estar vendo fevereiro e março em Campos do Jordão. É período de baixíssima temporada, então é muito importante que a gente tenha esse dado para que a gente possa estar sendo agressivos nesses meses de fevereiro e março, porque a gente já sabe por experiência que tarifa alta não vai alugar de jeito nenhum. E a gente também sabe, no nosso lucro inteligente, eu falo muito sobre isso também. A gente não pode estar precificando no achismo ou no valor emocional, porque o seu imóvel vai ficar vazio. E se ele vai ficar vazio, ele vai ter os custos que você vai ter que pagar mensalmente. Então, se a gente está falando aqui em otimizar o seu imóvel, o seu patrimônio, a gente vai ter períodos que a gente vai precisar ser agressivo. Mas a gente precisa analisar o seu imóvel anualmente e mensalmente. Quanto que ele faturou mensalmente? Quanto que foi a média anual dele? Pegar toda a sua receita anual e multiplicar por 12 para você ter essa média mensal no seu imóvel e aí você fazer análises mais assertiva. Porque a gente vai estar olhando aqui fevereiro e março com tarifas muito baixas, mas a gente vai ter momentos em Campos de Jordão que a nossa margem vai ser altíssima. A gente em Campos de Jordão, em férias de inverno, montanhas, as diárias elas triplicam de valor. Então, as nossas margens já vão subir grandemente, o que vai compensar esses meses de baixa. Então, a gente não pode ficar apavorado e a gente não pode querer marcar uma diária e não ter essa flexibilidade, não ser maleável ao longo dos meses para você estar tendo um valor que vale a pena no seu imóvel anualmente, uma média mensal legal.
tá? E pensando que você tem seus custos, você tem que pagar seus boletos. Então, nos meses de baixa, talvez a gente precise ser agressivo ou montar algumas estratégias com inteligência para que você consiga aí tá pagando suas contas, né? Então vamos lá. A gente já falou dos custos. Para quem está no nosso lucro inteligente, a gente ensina também bastante a analisar o seu imóvel de forma macro e depois micro. Então a gente começa analisando o mercado em que ele está, a região, a economia do local, o comportamento do cliente do local. A gente fala sobre pick-up, que é o ritmo de reservas que você tem no seu imóvel, como que o seu cliente se comporta, qual a antecedência que ele reserva é, o seu imóvel antes da data de check-in. A gente analisa a concorrência, a gente analisa o ano anterior, que é importantíssimo. Então, como que você desempenhou no ano anterior e se você fez é, estratégias boas no ano anterior, ou se você tem margem para melhorar esse ano, ou se você acertou em cheio no passado e quer replicar esse ano. E é isso, gente. Concorrência, mercado, situação política, comportamento do cliente e o histórico. Nesse caso desses imóveis, a gente não tem histórico, porque eles são novos, né, no nosso portfólio. Mas a gente vai estar analisando, então, um imóvel similar que a gente tem no nosso portfólio, para poder estar tendo um embasamento melhor aí, para poder estar definindo essas estratégias. Vamos compartilhar a tela para a gente estar analisando aqui. A gente olhou o ano anterior aqui, o nosso Channel Manager, nosso sistema, e a gente viu que fevereiro foi um mês que foi bem ruim. A gente teve os finais de semanas que a gente não alugou. E nesse imóvel, particularmente, nesses imóveis em Campos de Jordão, a gente aluga 90% dos finais de semana. É muito difícil a gente não alugar os finais de semana. Partindo desse ponto de partida, a gente não trabalha com tarifas de uma noite no final de semana, sempre mínimo de 2 noites no final de semana, tá? E aqui nesse caso, como a gente vai ser agressivos nas tarifas, a gente vai trabalhar com mínimo de noite em dia de semana e final de semana, mínimo de 2 noites. Mas Priscila, você é doida, você vai trabalhar com mínimo de noites bem em meses de baixa? Sim. Como a gente está fazendo estratégia de 3 meses de antecedência, eu vou estar fazendo tarifas bem baixas com mínimo de noites para garantir um pacote legal pro proprietário, né? E para nós, claro. E também sabendo que a nossa taxa de limpeza ela vai ser diluída em 2 noites. Então a gente consegue ser mais agressivo para quem vai ficar 2 noites ou mais. A gente não consegue ser muito agressivo para uma noite, porque a nossa taxa de limpeza já é alta. Aqui, ó, foi a primeira coisa que a gente definiu. Eu faço algumas anotações aqui na planilha que a gente está usando. Já coloco aqui, essa taxa de limpeza é R$ 400, é alta. Não tem como eu trabalhar com tarifas muito agressivas para uma noite, porque a gente já sai de um ponto de partida de no mínimo R$ 400. E é só a taxa de limpeza. E aí ainda tem que somar as diárias. Eu vou ter que trabalhar com diárias extremamente baixas para poder atrair o cliente para uma noite. Então eu prefiro trabalhar com tarifas bem baixas para quem for ficar 2 noites, porque aí a gente fica com valores agressivos, mais competitivos e mantendo aí a nossa taxa de limpeza diluída por mais noites, tá? A planilha que eu tô usando aqui é uma planilha super basicona, não tem segredo nenhum. Para quem está no lucro inteligente, essa planilha vai ser disponibilizada. Eu coloquei fevereiro e março na mesma aba aqui dessa planilha, mas você pode estar colocando uma aba se você quiser. Como fevereiro e março têm comportamentos similares em Campos de Jordão, eu já coloquei tudo numa planilha só. E eu também coloquei o carnaval, né? A gente já sabe que a gente vai ter o carnaval em fevereiro de 2026, então eu já defini aqui o pacote de carnaval. Então, primeiro eu fiz as minhas anotações aqui, eu coloquei, antes de definir as diárias, eu coloquei a taxa de limpeza, R$ 400. Eu dei uma olhada no ano passado, no carnaval, eu vi que os pacotes eram a partir de 2 noites, ao redor de R$ 1.200 para 2 noites. Então, uma diária de R$ 1.200. E aqui, quando eu tô olhando as diárias, ela não tá inclusa
nem as comissões de agência e nem a taxa de limpeza, tá? O ano passado, em fevereiro e março, dia de semana foi ao redor de R$ 400 e finais de semana 500 e R$ 600 por noites e final de semana, lembrando que a gente sempre trabalha com mínimo de 2 noites, tá? E eu olhei aqui a concorrência, eu olhei mais o final de semana tá em torno de 1.400 a R$ 1.800 para o pacote de 2 noites. Quando eu olhei a concorrência, eu olhei no Airbnb e na Booking, é, quando eu olho a concorrência, vai estar incluso nesse valor a taxa de limpeza e as comissões. Então, esse é o valor bruto, tá? Sabendo de todos esses dados e como se comportam nossos clientes em Campos de Jordão, eu trabalhei com pacotes com tarifas bem baixas, com diárias bem baixas, para 2 noites, sabendo que dia de semana é de segunda a quinta, então aqui é dia de semana uma noite, dia de semana 3 noites. Eu poderia estar também trabalhando com um mínimo de 3 noites se eu quisesse. Eu só tô trabalhando aqui com uma noite e 2 noites. No nosso Channel Manager, a gente consegue fazer tarifas decrescentes. Então, eu não preciso trabalhar realmente com mínimo de 2 noites. Restringir o cliente a trabalhar, a reservar a gente com 2 noites. Porque eu coloco uma tarifa bem alta para uma noite, então automaticamente eu restringo o meu cliente a reservar uma noite, porque a gente já vai estar muito alto, fora da concorrência. Então, o cliente, é um repelente natural a gente definir uma tarifa bem alta para esse período, né? Para uma noite, e tarifas mais baixas para 2 noites, para a gente atrair aquele cliente que vai ficar 2 noites. Então, como eu utilizo o Channel Manager, eu não tenho. Que esse Channel Manager eu consigo fazer tarifas decrescentes e eu não faço pacotes de 2 noites. Então, eu coloco uma noite bem alto a tarifa e 2 noites eu vou caindo, tá? Para quem não trabalha com Channel Manager, você poderia esquecer essa coluna aqui e só pensar nessa coluna aqui. Vou até pintar aqui para ficar mais claro. Essa coluna aqui seria a estratégia durante a semana desses apartamentos, tá? Então, mínimo de 2 noites, R$ 300, mínimo de 2 noites, R$ 250, mais a taxa de limpeza, mais as comissões de agência. Então, o que daria para o proprietário aí, pelo menos uns R$ 500 toda vez que um cliente se hospedasse durante a semana, tá? Mais a taxa de limpeza que vai servir para pagar os custos. Em março, eu defini a mesma estratégia, então vamos pensar aqui que para quem não utiliza Channel Manager, essa seria a estratégia que eu utilizaria, mínimo de 2 noites. E aqui, como eu tenho o Channel Manager, eu tô disponibilizando uma noite, porém com tarifas mais altas, tá? Eu defini um pouco mais alta, mas se eu quisesse fazer uma estratégia de pacote mesmo, eu não quero cliente com 2 noites, para uma noite, eu poderia estar colocando aqui, por exemplo, R$ 600, que é o valor realmente do pacote de 2 noites. Mas como é baixa a temporada aqui, gente, eu tô fazendo uma tarifa mais alta, porém não tão alta, porque pode ser que caia, pingue uma reserva de uma noite aí com um valor maior e tá ok, e a gente vai trabalhar com esse cliente com uma noite só. Para dia de semana. Aí eu coloquei, montei estratégia de final de semana. Então aqui vai ser fevereiro, final de semana para uma noite, final de semana para 2 noites, e março, final de semana para uma noite, final de semana para 2 noites. Quem não tem Channel Manager só vai olhar para essa coluna. Então, mínimo de 2 noites, R$ 500, mínimo de 2 noites, R$ 600, tá? Então, vamos pensar aqui, olhando, vamos comparar a concorrência. Esse imóvel aqui, R$ 600, aqui fiz uma formulazinha, né? 600 mais 600, 1.200, o pacote de 2 noites. 15% dá R$ 180, que seria esses 15% uma comissão de agência. Então, eu pego 1.200 das diárias, mais 180 de comissão de agência, mais R$ 400 da taxa de limpeza. Então, quase R$ 1.800 aí, olhando a concorrência, para o pacote de 2 noites para esse imóvel.
tá? Que isso eu olhei para imóveis similares a esse primeiro aqui. Aí o segundo, como eu sei que ele é um pouquinho inferior do que eu estava analisando, eu já baixei um pouco a diária para ele estar dentro do padrão ali dos imóveis que eu estava olhando e também comparando com esse imóvel que a gente está montando a estratégia, tá? Então, aí eu já defini a tarifas dos finais de semana, aqui nesse caso de março. Fevereiro eu deixei ainda um pouco mais baixo, porque fevereiro é realmente, bem complicado para Campos de Jordão. Aí, carnaval, eu já vi que para pacotes de 2 noites estava em torno de 1.200. Eu mantive esses 1.200. Mas Priscila, carnaval é um feriadão grandão, né? Para quem tá fazendo pacotes para lugar de praia, normalmente vai fazer pacote de 3 a 4 noites. Eu já não quis fazer tão agressivo, porque por experiência própria, eu já fiquei meio encalhada no carnaval e tendo que alugar desesperadamente em cima da hora. Então eu dei uma flexibilizada aí, deixei um pacote. O pacote ideal para mim seria R$ 1.200 a diária. Aí o que que eu fiz? Lembrando que o nosso software, o nosso Channel Manager tem tarifas decrescentes. Eu fiz uma tarifa um pouco mais agressiva para quem for ficar 3 noites ou mais, para conseguir atrair o hóspede que for ficar 3 noites. Então, eu deixei minhas tarifas um pouco mais barata do que foi o ano anterior, do que um pouco que a concorrência está fazendo, para eu atrair o cliente para quem que vai ficar 3 noites. Eu poderia, se eu não tivesse utilizando o Channel Manager, já e começar, como eu estou olhando já com antecedência, como eu estou disponibilizando 3 meses para mais, eu poderia estar colocando R$ 900 com mínimo de 3 noites, ou colocando uns R$ 1.000 com mínimo de 3 noites, e chegando mais perto do da data, eu posso quebrar esse pacote de 3 noites e deixar mais alto para 2 noites. Eu posso estar somente diminuindo 3 noites. Eu posso começar com R$ 1.000 e daí já diminuindo um pouco mais, mais perto da data. Enfim, aí eu monto essa estratégia ideal. Vai chegando, né, o pick-up, vou pick-up o ritmo de reservas e vou verificando que não está tendo procura. Já tá ali dos seus 20 dias antes do carnaval, ainda não caiu reserva. Aí eu posso pensar em quebrar o pacote, diminuir a diária. Óbvio que para uma noite vai ser o último dos recursos, alugar carnaval para uma noite. O último dos últimos ali, né? No dia do carnaval não caiu reserva, aí pode ser que eu quebre o pacote para pingar um dinheirinho ali, tá? Mas para começar a quebrar os pacotes, antes de quebrar o 3 noites, talvez eu diminua primeiro o valor da diária. E depois que eu diminui o valor da diária, não caiu reserva para 3 noites, aí eu penso em quebrar o pacote para 2 noites, para quem está trabalhando com mínimo de noites, tá? Então, beleza, eu coloquei na planilha, defini a minha estratégia. A partir dessa planilha, é legal ter a planilha para você manter sempre o seu histórico. Depois você não lembra o que que você pensou, o que que você definiu. Você sempre tem um local onde você possa estar voltando. Até se você não tem Channel Manager, você pode estar deixando essa planilha salva para você olhar no próximo ano. E daí, a partir dessa planilha, você alimenta o seu Channel Manager. O seu Channel Manager vai, então, falar com todas as plataformas online, vai estar distribuindo esse mesmo valor de tarifa para todas as plataformas online. E se você não tem Channel Manager, você vai alimentar a sua extranet. Lembrando que para quem não tem extranet, você precisa também estar pensando, para quem não tem o channel, lembrando, gente, que a gente precisa definir muito bem a nossa política de cancelamento. Não pode esquecer da política de cancelamento. A gente está falando de carnaval aqui. Não pode ter uma política de cancelamento muito flexível para feriados, né? No mínimo aí ter pelo menos 15 dias de política de cancelamento, né? O cliente pode cancelar até 15 dias antes da data do check-in, mas o ideal mesmo para feriados é ter 30 dias. Na nossa empresa, a gente define 30 dias de antecedência e esse é o padrão o ano todo, tá? Mesmo na baixa temporada, eu deixo 30 dias. Porque a gente tem, nosso pick-up é 30 dias realmente, então não faz muita diferença para o cliente no final das contas, tá? Então, é isso. Define na planilha.
Alimenta seu channel manager, depois ou a sua extranet direto, não esquecendo de depois que alimentar as suas diárias, você pode também estar analisando a sua política de cancelamento. Outro ponto que é importante que você pode estar definindo como estratégia agora é também as suas promoções. A gente está pensando aqui na baixa temporada, você pode estar colocando aí uma tarifa, uma promoção de last minute, você pode estar colocando também para quem reserva com antecedência, colocando algumas promoções para quem reserva uma semana ou mais. Então, nessa hora que a gente também monta esse tipo de estratégia, você está colocando aí promoções direto na extranet para estar te ajudando também a otimizar suas vendas, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Até a próxima.